Sabe, toda grande história tem um momento decisivo, um ponto de virada. E na história da humanidade, um desses momentos apresenta dois projetos, duas visões bem diferentes sobre como construir um legado. De um lado, uma torre gigante tentando alcançar o céu. Do outro, uma jornada sem rumo direta para o desconhecido. Essa é a história de duas ideias que, de certa forma, moldaram o mundo. O nosso roteiro aqui nesta análise é bem direto. Primeiro, a gente vai colocar esses dois projetos lado a lado. Depois, vamos dar um mergulho na mentalidade por trás da Torre de Babel e, em seguida, na promessa radical que foi feita a Abraão. A gente vai ver como essa promessa foi selada, explorar umas descobertas históricas bem surpreendentes e, no final, pensar um pouco sobre que tipo de legado realmente fica. Então, vamos começar pelo coração da questão. Aqui a gente tem uma escolha fundamental entre duas formas de pensar a vida e construir algo que dure. Uma escolha que, de certa forma, ecoa até hoje. Olha, vamos parar para pensar um pouco nisso aqui. A diferença é gritante, né? De um lado, a autonomia humana declarando, nós vamos fazer nosso próprio nome. E do outro, uma promessa divina que vira essa lógica de cabeça para baixo. Eu vou fazer o seu nome grande. É essa tensão que vai definir toda a história que vem a seguir. Agora, vamos olhar mais de perto o primeiro projeto, a torre. Por fora, parece um monumento à capacidade humana. Mas, se a gente cavar um pouco mais fundo, as suas fundações revelam uma mentalidade bem específica. Essa citação, nossa, ela basicamente entrega o jogo. O plano não era só ambição, era movido a medo. Medo do desconhecido, medo de se espalhar pelo mundo. Era uma rejeição direta à ideia de povoar a terra, sabe? Uma tentativa de se fechar, de se proteger contra o mundo lá fora. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a mentalidade de Babel é toda voltada para dentro. O foco é na autossuficiência, na segurança que dá para controlar, no benefício próprio. E a ironia final? Ao buscarem a fama por conta própria, eles acabaram se tornando um símbolo de uma ambição sem nome, anônima. E agora vem a resposta a Babel. Em vez de um projeto de construção parado, estático, surge um chamado para uma jornada em movimento. Uma alternativa que muda completamente as regras do jogo. Imagina só, aos 75 anos de idade, Abraão é chamado a largar absolutamente tudo que lhe dava segurança. A terra dele era sua segurança econômica, a família, a parentela, era sua segurança social, e a casa do pai era sua identidade, sua herança. Era abrir mão de tudo, um verdadeiro salto no escuro. Isso mostra o contraste de uma forma brilhante. Em vez da vida fortificada, previsível de Babel, Abraão foi chamado para uma vida de movimento, de risco. Ele não podia confiar em muros de tijolos, mas sim na palavra de uma promessa. A segurança dele não estava num lugar, mas numa relação de confiança. Ok, mas uma promessa desse tamanho precisava ser formalizada, né? E isso aconteceu por meio de uma série de alianças, que transformaram a palavra falada num pacto selado, visível. Para a gente entender o peso do que está acontecendo, é preciso sacar o que era uma aliança naquela época. Não era um simples contrato, não. Era um pacto de vida ou morte. As duas partes caminhavam entre as metades de animais sacrificados, como se estivessem dizendo que aconteça comigo mesmo que aconteceu com esses animais se eu quebrar o acordo. Era muito sério. Mas é aqui que acontece algo inacreditável. Uma reviravolta total. Em Gênesis 15, a narrativa diz que Abraão cai num sono profundo. E sozinho, um símbolo de Deus passa pelo caminho dos animais sacrificados. A mensagem era muito clara. O cumprimento dessa aliança depende só da fidelidade de Deus e não do desempenho de Abraão. Muitos anos se passam e a promessa ainda não se cumpriu. E então, aos 99 anos, Abraão recebe um novo elemento para essa aliança, um sinal físico. Isso marca uma mudança, onde a promessa, que era totalmente incondicional, agora começa a pedir uma resposta, uma responsabilidade humana. Esse sinal era a circuncisão. E olha, isso aqui tem várias camadas de significado. Era uma marca de identidade, de pertencimento. O local do sinal, no órgão reprodutor, era um lembrete constante de que a promessa de ter uma grande nação não viria da força humana, mas de um milagre. E o tempo, no 8º dia, não só simbolizava um novo começo, como também, isso é impressionante, coincide com o pico de coagulação natural do corpo de um bebê. Um detalhe médico notável. Bom, toda essa história de Abraão pode parecer meio distante, lendária, né? Mas o legal é que algumas descobertas arqueológicas incríveis ajudaram a ancorar essa narrativa nas práticas culturais reais da época.
As tábuas de Nuzi, que foram encontradas onde hoje é o Iraque, são como uma janela para o mundo antigo. Elas mostram que algumas práticas que para a gente parecem estranhas, como nomear um servo como herdeiro, ou usar uma serva como mãe de aluguel, ou até mesmo apresentar a esposa como irmã, eram na verdade costumes legais e sociais supernormais naquela época e lugar. Isso dá uma credibilidade histórica incrível para a narrativa. E assim a gente chega ao clímax da jornada. O que definiu a vida de Abraão não foi uma conquista rápida, não foi um sucesso imediato, mas sim uma característica muito mais rara, uma paciência imensa e uma fé de longuíssimo prazo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Aos 75 anos, ele recebe a promessa de um filho. Esse filho, Isaac, só vai nascer quando ele tem 100 anos. São 25 anos de espera. E depois disso, Abraão viveu por mais 75 anos e morreu possuindo só um pedacinho de terra. A fé dele não era para um resultado rápido, sabe? Era para um legado que ele mesmo nunca veria se cumprir por completo. Ele confiou que as promessas iam muito além da sua própria vida. E isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial. A torre, aquele símbolo de autossuficiência, desmoronou em confusão. A jornada, um símbolo da fé, deu origem a nações. O que nos deixa com uma pergunta para refletir. No final das contas, que tipo de projeto realmente resiste ao teste do tempo?